Cantar um clamor ao Senhor. Esse Senhor que satisfaz a nossa vida. Esse Senhor que guia os nossos passos. E que espera de nós uma vida de intercessão a cada dia, a cada momento. Amém? Quem de nós pode entender a urgência deste momento? Sentir a dor presente no mundo e desejar algo fazer. Esta é a última hora. Nos adverte o Espírito. Arrepender-nos e ouvir voz de Deus é o que devemos fazer. Com amor vamos levantar e pedir a Deus por nossas vidas. Vamos atender, sim, ao chamado de Deus. Queremos ser fiéis a Ti, Senhor, todos os dias. Quem de nós pode entender urgência deste momento? Sentir a dor presente no mundo e desejar algo fazer. Esta é a Espírito Santo, nos adverte o Espírito. Eis-nos aqui, Senhor. Arrepender-nos e ouvir a voz de Deus é o que devemos fazer. A Deus por nossas vidas, com temor vamos atender, sim, ao chamado de Deus. Com amor vamos levantar a Deus por nossas vidas. Com temor vamos atender, sim, ao chamado de Deus. Sim, ao chamado de Deus. Sim, ao chamado de Deus. Ao chamado de Deus pra nossa
Deus, para a igreja, para os santos, os remidos do Senhor, que levam a preciosa semente. De Jesus, dá glórias ao Senhor, aleluias. Nós somos, você é de Jesus, então, aquele que é de Jesus está sob a sua proteção, está sob a sua graça, está recebendo dele todo o livramento, está sendo abençoado e é abençoado. Você crê assim? Eu creio. Creia, porque aquele que é de Jesus, aleluia, confia nele, crê nele, e sabe que nada acontecerá na sua vida, na sua casa, na sua família, sem que ele permita. E ele é o Deus que guarda a todos aqueles que nele confiam. Aleluias. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 13. Evangelho segundo Marcos, capítulo 13. Aleluias. Dia e hora e tempo. Dia e hora e tempo. São 3 palavras que nós vamos ler, que foram referidas, que foram ditas por Jesus quando ele estava falando com os seus discípulos, e para nós deixou escrito que é no momento em que ele aconselhava a vigilância, para que tenhamos e para que façamos e para que vivamos em vigilância. Versículos 32 ao 37, diz assim a palavra do Senhor. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai, vigiai.
disse o Senhor Jesus. Podeis sentar, por favor. Vamos dar uma atenção para o Senhor nesse momento, porque Ele ouviu atentamente o nosso louvor, nossa adoração, as nossas palavras que proferimos para Ele. Ele ouviu e agora Ele vem falar conosco, usando o seu servo para falar com cada um de nós, principalmente comigo. Dia e hora e tempo. Então, a palavra do Senhor é para que vigiemos, e para isso Ele disse hora, Ele citou hora, dia e tempo, ou dia, hora e tempo. Então nós temos que vigiar durante o dia, a todo dia, nós temos que vigiar a toda hora, e nós temos que vigiar em todo o tempo. Isso Ele nos deixa bem esclarecido, dando o seu conselho para nós. E esse momento estava Ele falando com os seus discípulos e fala conosco hoje, agora. E parece que Ele também diz para nós: olhai. E parece que também Ele quer que nós estejamos nessa vigilância, nessa atenção. E nós devemos estar verdadeiramente atentos, porque quando Ele nos aconselhou que olhássemos, a primeira palavra no versículo 33 foi: olhai. E você tem olhado para onde? Você tem olhado em que direção? Você tem olhado para quê? Para quais coisas que você tem olhado? Porque o Senhor disse, quando Ele disse que devíamos olhar, com certeza Ele estava dizendo que devíamos olhar para Ele em primeiro lugar. Você tem olhado para Jesus? Você tem olhado para Deus? Você tem olhado para as bênçãos e proteções que Ele tem te dado? Você tem olhado de forma e de que maneira que realmente agrade ao Senhor? Porque Ele diz: olhai à sua volta. Quando nós aqui estamos nesse mundo atual, e Ele nos permite estar, sendo que nós estamos no mundo, mas do mundo não somos, Ele então, dizendo para nós: olhai, para que será que Ele está nos dando chamando essa nossa atenção e nos dando esse alerta? Para que devemos olhar para as coisas que estão acontecendo. As coisas que estão acontecendo, que têm acontecido, nós devemos olhar, na verdade, e olhar com muita atenção. Porque quando nós tomamos conhecimento e olhamos para Jesus e a sua palavra, e quando nós tomamos conhecimento da sua palavra, nós então temos um olhar muito mais abrangente. Nós temos então que fazer e ter uma visão muito mais abrangente para saber das coisas que estão acontecendo. Esse vírus, esse nome que recebeu, coronavírus, essa coisa que anda abalando, anda tirando a paz e o sossego, que infelizmente está atingindo até de uma certa forma ao povo de Deus, está deixando abalado, está deixando com medo aqueles que batiam no peito dizendo que não tinham medo.
está fazendo com que muitas pessoas se preocupem e, ao olhar para o vírus, estão esquecendo da glória de Deus, de olhar para Jesus, que o libertou, que o salvou e que o tem nas suas mãos. Então, o olhar inicial deve ser olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o autor e consumador da sua fé, o autor e consumador da fé que qualquer pessoa pode ter nele, e de todos aqueles que nele creem. Então, olhando para Jesus, não devíamos ter medo. Olhando para Jesus, não devíamos nos assombrar. Olhando para Jesus, nós devíamos estar descansando, como diz o Salmo 91, que o nosso diácono Pedro Paulo assim recitou. E quando a palavra de Deus diz para que descansar no braço, nas mãos, descansar na sombra do Altíssimo, descansar na potente mão de Deus, ter tranquilidade de confiar nele. Aí a gente vê então pessoas que não estão olhando, ou que estavam olhando e agora estão deixando de olhar para Jesus. Por quê? Porque o medo tomou conta da sua vida. Nós não precisamos falar de tantas coisas de política que já se falaram, mas nós temos que falar de Jesus, porque ele mesmo disse: olhai para a sua volta, olha para o mundo, olha ao seu redor, olha o que está acontecendo, olha o que estão fazendo, olha só as intenções de Satanás, olha como Satanás está usando pessoas para que venha destruir o mundo, tirar a paz. Olha como o Satanás está usando pessoas para lançar aí um vírus em que venha matar muitas pessoas. Mas na verdade não morre ninguém que Deus não permita que morra. Não morrerá ninguém que Deus não permita que morra. E aquele que olha para Jesus e tem a vida eterna e sabe que nunca mais verá a morte, porque Jesus é o Senhor da sua vida, essa pessoa não tem, na verdade, do que se preocupar com a morte. Mas a sua vida está nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos do Senhor. E se está nas mãos do Senhor e a sombra do Onipotente, então por que não há descanso na sua alma? Então por que não há descanso no seu coração? Por que não há descanso na sua mente? Por que não há descanso em você para confiar totalmente no Senhor Jesus? Olhando para Ele, confiando e vivendo. Vamos ter prudência, vamos ter cautela. Nós vamos falar isso a vida inteira, até que essa onda aí termine, até que isso tudo passe. Mas nós vamos repetir várias vezes: vamos ter cautela, prudência, vamos ter cuidado. Mas não podemos perder a fé, não se pode perder a confiança e não se pode deixar de olhar para Jesus, porque Jesus quer que nós olhemos para Ele. E aquele que está olhando e está o seu olhar em direção a Jesus, não tem medo, não sente medo, não se apavora.
anda de acordo com a palavra do Senhor. E quando ele vai vigiar, sim, ele vigia, mas vigiando seguramente. Ele vigia de uma forma se sentindo seguro, vigia com segurança. Ele não precisa vigiar para ter segurança, ele vigia com segurança. É diferente, porque a segurança ele já tem, a fé ele já possui, a confiança ele já tem. Então ele vigia, mas vigia com paz, com tranquilidade. Ele vigia sem se apavorar. É uma vigilância, sim, que deve ter, mas uma vigilância suave. Suave. Aleluia. Porque ele é bem claro para dizer, muito claro para dizer: olhai, vigiai e orai. São 3 palavras que não podem sair do seu coração, da sua vida. São 3 palavras que vão fazer parte da vida do cristão, daquele que é de Jesus. Vão fazer parte, 3 palavras para o resto da vida, até que ele no céu chegue. Porque o Senhor Jesus mesmo, em pessoa, disse e deixou escrito para nós. E aqui está nesse momento, em espírito e em verdade, repetindo para cada um de nós, principalmente para mim, porque me usando para isso, repetindo para dizer que devemos olhar, vigiar e orar. 3 ordens, 3 conselhos que não podem sair da nossa vida. Tem que ser constante, tem que estar constantemente no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, falando, pregando e ainda olhando, vigiando e orando. Olha para Jesus. Olha para Jesus, porque aquele que olha para Jesus, aquele que olhar para Jesus, não vai temer. Aquele que olhar para Jesus, não vai temer, não vai ter medo, não vai ter apavoramento. Aí outra palavra que ele vem nos dizer é o tempo. O tempo. Usa o seu tempo, usa o tempo que o Senhor te deu e tem te dado, usa o tempo de uma maneira agradável, de uma forma agradável, de uma maneira agradável ao Senhor Jesus que você serve e ama. O seu tempo tem que estar nas mãos dele. O seu tempo tem que estar diante dele em todos os momentos da sua vida. Esse é o tempo que ele te deu. Então, esse tempo que a palavra do Senhor se refere hoje, está se referindo a duas formas de tempo. Primeiro, há 2 ocasiões do tempo. Primeira ocasião é: você não sabe, nós não sabemos quando que Jesus vai voltar. Nós não sabemos quando será o dia do arrebatamento. Jesus sabe, hoje ele sabe, desde quando ele foi assunto aos céus, ele sabe. Ele sabe, está preparando o dia, e o momento está chegando, e a hora está chegando. E esse momento, esse tempo que nós não sabemos, ele sabe. O Senhor da tua vida sabe. Então, o que você, o que eu, o que nós, o que a humanidade deve fazer? O que o ser humano deve fazer? Primeiro, é entregar a vida a Jesus.
Isso é o primeiro. Entregar a vida a Jesus para poder andar, para poder descansar nos braços dele, para poder receber dele o livramento, a proteção, seja do que for. Engraçado que hoje está um foco voltado para o vírus, está um foco voltado para ele, mas quantos outros perigos existem? O vírus está tomando conta até de outros tipos de perigo, e que nós devemos estar orando sempre, vigiando e olhando para uma forma inumerável de coisas. Devemos estar olhando para toda a nossa volta em que há perigos, e não somente um perigo de vírus. Se há e existe a forma de se ter cuidado, vamos ter cuidado. Mas por que esse pânico? Esse pânico, está aí o mundo e estão aí as pessoas colocando, já falei, está falado, está sendo dito em toda a mídia, e está sendo falado isso em toda a televisão aí, está sendo dito em toda a parte de celular, redes sociais, está tudo sendo falado aí. Não tem mais o que está falando tanto disso, mas só que nós liga lá no YouTube, vai tomar conhecimento e vamos vigiar, olhar, vigiar e orar, porque esse pânico colocado não é para o objetivo de que não se possa andar na rua, porque senão até dentro de casa teria perigo. O perigo está em todo o lugar. Se Jesus não te guardar, se Jesus não te guardar, se o Senhor não te guardar, nós estaremos em perigo constante e em todos os lugares. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Salmo 121, Salmo 91. Cadê a fé? Vamos exercitar a nossa fé, olhando para Jesus, vigiando e orando. Amém? Vamos então orar ao Senhor. Oremos ao Senhor. Vamos ficar de pé. Você que está aí possa se ajoelhar. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se quiser ficar de pé aí assistindo, mas não importa o de pé ou sentado ou ajoelhado, você se concentre agora. Dê o seu minuto, dê a sua atenção para o Senhor Jesus agora. Aleluia. Santo Deus, por favor, Jesus. Por favor, Jesus. Aleluia. O Senhor fala conosco através da tua palavra. O Senhor fala conosco através da tua palavra. O Senhor fala conosco através da tua palavra. A Bíblia Sagrada. O Senhor fala conosco através da tua palavra. O Senhor fala conosco em sonhos, em visões, revelações. O Senhor fala conosco. O Senhor nos mostra. O Senhor tem um cuidado, tem um trabalho. O Senhor sofre pela humanidade, pelo homem. Ó Senhor, ó Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, continua falando, Jesus. Continua mostrando, continua falando, continua revelando. Ó Deus maravilhoso, porque, Senhor, na verdade nem todos te dão atenção, nem todos, ó Deus, dão ouvidos à tua voz, mas o Senhor, aqueles que dão, Jesus,
àqueles que dão, Senhor. Abençoa, Jesus. Guarda-os, livra-os, proteja-os. Toma-os em tuas mãos, Senhor, e, ó Deus, dá a vitória, Senhor, sobre todo o mal, Jesus. A vitória, Senhor, sobre toda intenção maligna, sobre todo dardo inflamado, sobre toda a intenção do diabo. A vitória, Senhor, guardando o teu povo. Ó Jesus Cristo, livra, Senhor. Aleluias, livra, Senhor. Livre e guarda, Senhor. Aquele que em ti confiar, aquele que ouve a tua palavra e guarda, aquele que confia em ti, Senhor, aquele que crê, Jesus, no teu poder, Senhor. Aleluias. Serão como os montes de Sião que nunca se abalam. Aleluias. Serão, ó Deus, protegidos e guardados, Senhor. Meu Deus, não temos o poder de abrir a mente, não temos o poder de abrir o coração para colocar palavras no coração e na mente de pessoas, mas, Senhor, que elas possam crer, confiar em Ti ao ouvir a Tua palavra e, ó Deus, confiar que só Tu és Deus, Senhor. E não adianta, porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é daquele que confia, é daquele que olha para Jesus, é daquele que vigia, é daquele que ora. A vitória é daquele que está nas mãos de Jesus e nas mãos dele se coloca. Seja, por favor, seja de Jesus. Entrega a ele a sua vida. Entrega a Jesus a sua vida agora, em nome de Jesus. Faça isso e viva feliz e viva com segurança. Amém, Jesus. Aleluia. Vamos para casa. Põe a mão no seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Aleluia. Que o Senhor Jesus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Aleluia. A prosperidade. A paz com o teu esposo e com a tua esposa. A paz com os teus filhos e tuas filhas. A paz no teu lar com os teus pais e no teu coração, e que o Senhor dos exércitos proteja o nosso país, o nosso Brasil, e abençoe e dê sabedoria a este nosso governo, aleluia, ó Deus, ao presidente, com todo o seu ministério, dê sabedoria, Senhor, e que a vitória chegue agora no Brasil, Senhor, ó Deus, e abençoa Israel, abençoa os Estados Unidos, abençoa todos os outros países, Senhor, ó Deus, abençoa todo este mundo, nos 4 cantos desta terra, Senhor. A tua bênção esteja, ó Deus, livrando e guardando, Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Jesus. Amém.